Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos bastidores de como as leis são de fato feitas na Câmara dos Deputados. E não o debate político que a gente vê na TV. Exato, a gente está falando da sala de máquinas mesmo, da mecânica, sabe? Das regras que transformam uma ideia, que às vezes é super confusa, em um texto final. Isso. Como que uma proposta complexa, com dezenas, talvez centenas de emendas, é votada e finalizada? É isso que a gente vai desvendar aqui. Perfeito. E a nossa fonte para isso é o Manual de Instruções dessa sala de máquinas, o Regimento Interno da Câmara, aquela resolução lá de 1989 que dita as regras do jogo. E o foco de hoje é um trecho bem específico, né? Sim, um trecho crucial, os artigos 189 a 200. É a parte que lida com as etapas finais mesmo, a votação e a formalização de uma lei. Se o debate é a alma da lei, esses artigos são o esqueleto que sustenta tudo. É aqui que o texto é, lapidado de verdade. Então a missão hoje é entender como eles organizam o que parece ser um caos completo numa votação, como lidam com tantas alterações e, principalmente, o que acontece depois que os votos são contados. Exato. Como se pega essa colcha de retalhos de decisões e se transforma num documento limpo, oficial. É isso aí. Vamos começar então pela primeira etapa, que é a organização da votação em si. Ok, vamos lá. A primeira imagem que me vem à cabeça é, um projeto de lei gigante. Uma reforma tributária, por exemplo. Isso. Uma reforma com centenas de páginas. Não dá para votar só sim ou não para tudo de uma vez, certo? Seria impossível. Impossível. O artigo 189 parece ser o manual de instruções para fatiar esse problema. Isso quase nunca acontece. Tá. A chave é como as emendas, as alterações, são tratadas. O regimento cria um sistema para agilizar, né? O artigo 189 estabelece que elas são votadas em grupos. Grupos? Como assim? As que têm parecer favorável das comissões formam um bloco, e as que têm parecer contrário formam outro. É para não precisar discutir uma por uma. Ah, entendi. É uma triagem prévia. Mas e se uma emenda importante recebe pareceres diferentes? Tipo uma comissão diz sim e outra diz não. Boa pergunta. Ou se um deputado simplesmente não concorda com essa votação em bloco? Ele pode achar que um ponto específico ali merece mais atenção, né? E é aí que entra uma das ferramentas mais poderosas e mais estratégicas de todo o processo, que está lá no artigo 191. O destaque. Destaque. Ele permite que um partido ou um grupo de deputados literalmente destaque um trecho do projeto ou uma emenda para que seja votada separadamente do bloco. Agora a coisa fica bem interessante. Fica. É como se a gente estivesse revisando um documento em equipe. Em vez de aprovar o texto todo com um ok, alguém levanta a mão e diz: esperem aí. Vamos discutir só essa frase aqui. Isso. Vamos votar só este parágrafo. Dá uma chance para que um ponto específico, talvez o mais polêmico de todos, seja analisado isoladamente. Exatamente. E essa estratégia tem duas faces. Uma é a óbvia: tentar salvar uma emenda popular que uma comissão, por algum motivo, rejeitou. Certo. A outra, que é mais sutil, é usar o destaque para expor um adversário. Como assim? Imagina um tema sensível, um benefício fiscal para um setor específico, que está meio escondido ali no texto. Um partido pode destacar esse ponto e forçar cada deputado a registrar seu voto, sim ou não. Uau! Então não é só sobre aprovar ou rejeitar. Não. É sobre criar um constrangimento político. Forçar o outro lado a se posicionar publicamente sobre um tema espinhoso? E criar um rastro que pode ser usado lá na frente numa eleição, por exemplo. É uma arma política disfarçada de ferramenta de procedimento. Fascinante. E tem outro filtro importante, antes mesmo do destaque. As emendas que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, considera inconstitucionais. A comissão mais poderosa, né? A mais poderosa. Essas emendas, em geral, nem chegam a ser votadas. A CCJ funciona como um portão de controle, barrando o que fere a Constituição, a não ser, claro, que o plenário decida resgatar a proposta. Entendi. Essa ferramenta do destaque soa como o momento de maior tensão no plenário, onde tudo pode mudar. Imagino a pressão nos minutos que antecedem uma votação dessas. É enorme. Como o regimento lida com esse clímax? O que acontece logo antes do sim ou não definitivo? Essa é uma ótima pergunta,
porque o regimento tem um ritual bem específico para esse momento. O artigo 192 fala em encaminhar a votação. Encaminhar a votação. Não é mais um debate sobre o mérito, os prós e contras. O foco aqui é estritamente orientar o voto. E as regras são rígidas, o tempo é curtíssimo. E como funciona esse ritual na prática? Geralmente, abrem o microfone para 2 oradores a favor e 2 contra, cada um com 5 minutos. É o último apelo. Só 5 minutos. E depois vem a parte mais crucial. Cada líder de partido tem 1 minuto, só 1 minuto, para orientar sua bancada. Nossa, 1 minuto. É quando ele ou ela diz publicamente: o partido encaminha o voto sim, ou o partido encaminha o voto não. Então é literalmente o momento de dizer, pessoal, o voto é esse, é a disciplina partidária em ação, ao vivo. Exatamente. E se um deputado decidir ignorar a orientação do líder ali na hora? Isso acontece. Acontece e é um dos maiores dramas políticos. O voto é individual, o deputado pode votar como quiser. Mas deve ter um custo, né? Um custo político altíssimo. Votar contra a orientação do líder pode significar perder espaço nas comissões, ter projetos obstruídos ou até enfrentar um processo no Conselho de Ética do partido. Aquele minuto é um teste de lealdade. É o discurso de fechamento e o regimento menciona que o relator pode ser chamado para esclarecer o parecer. O peso da palavra do relator nesse momento deve ser imenso. Mas e se um partido simplesmente não está pronto para essa votação? Se sente que vai a perder e precisa de mais tempo para negociar, para virar alguns votos? Tem alguma saída? Tem. O artigo 193 oferece uma válvula de escape, um último recurso, o adiamento da votação. Um líder pode, uma única vez, pedir para adiar a discussão e a votação por até 5 sessões. Ah, é o clássico pedido de tempo do basquete, mas na política. Isso. Mas essa ferramenta não pode ser usada só para obstruir o processo. Se um partido sabe que vai perder, ele não pode só pedir adiamento para matar o projeto pelo cansaço. É um risco e essa tática é usada sim. É o que chamam de obstrução. Só que o regimento impõe limites. Primeiro, só pode uma vez por projeto. Tá? E segundo, e mais importante, o parágrafo 3º proíbe o adiamento em projetos com regime de urgência. Ah, bom. Isso garante que pautas prioritárias não possam ser travadas com essa manobra. É um movimento estratégico, mas de alto risco, sabe? Se você pede o adiamento e mesmo assim perde na semana seguinte, a derrota política é ainda maior. Faz todo sentido. Ok. Então o plenário sobreviveu ao caos dos destaques e das votações. A fumaça baixou, os votos foram contados, a gente tem um monte de peças de Lego aprovadas, mas o castelo ainda não está montado. Ótima analogia. Como esse quebra-cabeça vira uma lei de verdade? Acho que os artigos 194 e 195 devem à resposta. Exatamente essa analogia. O que sai do plenário é um conjunto de decisões, né? O texto principal foi aprovado, a emenda 5 foi aprovada, o destaque da 12 foi rejeitado. É uma coxa de retalhos. Certo? Aí começa a fase que a gente pode chamar de limpeza técnica e montagem. A primeira etapa é a redação do vencido, descrita no artigo 194. Redação do vencido. O nome é curioso. Parece algo saído de uma batalha. E, de certa forma, é. O vencido é o que prevaleceu, o que foi aprovado. A CCJ, aquela mesma comissão, tem a tarefa de pegar todas essas partes, todos esses pedaços de Lego. E montar um texto único. Isso, um texto único e coeso. Ela integra as emendas, faz os ajustes de conexão entre os artigos e entrega uma primeira versão consolidada. Ok, faz sentido. Mas aí o artigo 195 fala em redação final. Peraí, isso não é redundante? Parece, né? O texto já foi aprovado, a CCJ já limpou na redação do vencido. Por que precisa de outra revisão? O que eles procuram que não viram antes? Essa é uma dúvida muito boa e mostra a sofisticação do processo. A redação do vencido é sobre montagem. É garantir que as peças aprovadas estão lá e se encaixam. Certo. Já a redação final é sobre polimento. O artigo 195 é muito preciso nisso. Ele diz que o objetivo é corrigir a técnica legislativa, a gramática, o estilo, mas sem alterar em nada o mérito.
o mérito, ou seja, a essência do que foi decidido em plenário. Exatamente. Então é um controle de qualidade final, para garantir que a lei não tenha ambiguidades, erros de português ou termos que possam causar problemas de interpretação no futuro. Perfeito. É um pente fino jurídico e linguístico. Eles garantem que a lei será clara, funcional, que não terá brechas. Muitas batalhas judiciais no futuro são evitadas por causa de uma boa redação final. Entendi a diferença. Depois dessa etapa de polimento, a lei finalmente está pronta para sair da Câmara? Quase. Falta a formalização final, a criação do documento oficial. O artigo 198 fala dos autógrafos. O nome soa meio antigo, mas a função é crucial. Soa como a versão final, cerimonial do documento assinada à mão. É basicamente isso. Pense neles como as cópias mestras da lei. O artigo diz que precisam ser feitas pelo menos 3. E para onde elas vão? Uma fica guardada no arquivo da Câmara como um documento histórico. As outras seguem viagem. Se o projeto ainda vai para o Senado, uma cópia vai para lá. E se já passou pelas duas casas? Aí as cópias vão para a Presidência da República, para sanção ou veto. E o artigo 200 determina que esse envio tem que acontecer em, no máximo, 2 sessões. É o carimbo final que diz: a Câmara decidiu e esta é a nossa decisão oficial. Então, o que isso tudo significa no final das contas? Muitas vezes, o nosso foco como cidadãos fica nos discursos inflamados, no placar final da votação. Sim, no resultado. Mas esses artigos, que parecem tão burocráticos, revelam um processo superestruturado por trás das cortinas. É um sistema de freios e contrapesos dentro da própria votação. Sem dúvida. Ferramentas como o destaque garantem que vozes minoritárias possam forçar o debate em pontos específicos, sabe? Evitando que temas importantes sejam só engolidos pela votação em bloco. E etapas como a redação final garantem a qualidade técnica da lei. Isso. Separam o calor do debate político da precisão que o texto legal precisa ter. E a narrativa que a gente seguiu de transformar o caos em ordem parece que se confirma. Começa com uma confusão de propostas, passa por essa batalha regrada e termina com um processo quase artesanal de montagem e polimento. Se a gente conecta isso ao quadro geral, o que é fascinante é como essas regras gerenciam o conflito e a complexidade. Elas oferecem um caminho previsível, um roteiro. Transformam uma coleção de ideias e interesses, que é caótica, num texto legal, único e coerente. É a engrenagem que torna a produção de leis viável num ambiente com mais de 500 representantes com interesses tão diversos. Sem isso, seria impossível. Isso nos faz pensar. A gente vê a lei que é aprovada, a ponta do iceberg, né? Mas raramente a gente vê os fantasmas das propostas que foram derrotadas por esses detalhes do processo. Exato. Quantas ideias relevantes, talvez rejeitadas por uma comissão, nunca foram a plenário porque ninguém teve a força política ou a atenção para usar um destaque e salvá-las. Elas simplesmente desaparecem. É o que se pode chamar de matéria escura legislativa. As propostas e emendas que não sobrevivem a esses filtros. A ausência delas é tão importante quanto a presença das que são aprovadas. E pensando naqueles momentos finais, na pressão do encaminhamento da votação, aquele minuto para cada líder, aqueles 5 minutos para os oradores, como essa pressão concentrada em tão pouco tempo influencia os votos decisivos? É uma boa reflexão. Quantos deputados, talvez indecisos, são levados a votar com o partido por lealdade ou por receio, mesmo que a convicção pessoal seja outra? São esses momentos, regidos por artigos de um regimento interno, que no fim das contas moldam as leis que regem as nossas vidas.